porque tecnologia, você vende ela, vamos dizer, você ganhando um percentual muito alto. Eu comparava, eu fui analista de sistema e fazia programação, eu programava computador, então fazia programas. Então eu falava, você fazia um programa, por exemplo, para controlar um estoque. Você podia vender aquele programa 1000 vezes. Seria mais ou menos assim, um marceneiro, ele faz um armário, um guarda-roupa, e ele pode vender esse mesmo guarda-roupa que ele já fez, vender 1000 vezes. Então, quando você vende tecnologia, significa você vender conhecimento, você ganha muito, muito, muito mais do que o indivíduo que ele, por exemplo, trabalha plantando, ou então um marceneiro que tem que fazer um armário. Aí chega alguém, contrata ele, ele tem que fazer o outro armário do zero. Agora, pense a tecnologia, o conhecimento, você, desde que desenvolveu ele, você vende para o mundo todo quantas vezes você quiser. Você só vai ter que atualizar ele, né, seguindo a tecnologia. Então, quando você vende conhecimento, você, com certeza, você acaba dominando também financeiramente o mundo. Então, a riqueza do mundo nós sabemos que sempre esteve com Israel. Hoje, Israel é o líder da tecnologia no mundo. Como eu falei para vocês, desde 2013, já são 12 anos. E nesses 12 anos, o conhecimento está se multiplicando muito. Né? Está se multiplicando muito. Então, Israel, com certeza, ele vai dominar o mundo tecnologicamente. Nós vimos que o Brasil ele fez uma licitação para verificar, comprar tanques de guerra, qual seria o melhor tanque de guerra. E aí, claro, as empresas na Inglaterra, França, Estados Unidos, todos botaram lá na concorrência, e Israel colocou. Quem foi que ganhou? Foi Israel. Aí foi até muito noticiado que o governo do Brasil falou, não, mesmo vocês tendo ganhado a licitação, nós não compramos de vocês. Uma coisa muito estranha, né? Mas só falando de tecnologia, se você domina a tecnologia, né, você vai dominar o mundo. Sendo que Israel, segundo a profecia, claro, ele vai dominar o mundo de forma justa, e nesse período eles terão crido que Jesus Cristo é o Messias prometido. Pois bem, quem está com o livro, página 35, estamos lendo o Apocalipse, versículo por versículo. Estamos agora no capítulo 5, versículo 13. Quem está com o arquivo número 5, né, do capítulo 5, eu mandei para vocês. Nesse arquivo estamos na página 8. Pois bem, Apocalipse capítulo 5, versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Bom, todas as criaturas, né, serão beneficiadas com esse resgate da terra, tá bom? Porque o que vai acontecer nesse período é chamado também de regeneração da terra. Porque veremos que Isaías, ele profetiza que o período que vai se seguir é um período de grande sofrimento, mas depois de restauração da terra, é um período em que até a vida do homem será prolongada. Então a bênção virá sobre todos. Principalmente porque eles terão, claro, Jesus Cristo como rei, como Messias, e todos aqueles que se aproximam de Deus, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Automaticamente a bênção chega até você. Então o que a Bíblia está profetizando é que a humanidade, né, ela vai se chegar a Deus, e o grande testemunho aqui na terra será Israel, né? Então, nesse resgate todo,
a humanidade toda vai se chegar a Deus. E se chegando a Deus, automaticamente ela é abençoada. O exemplo que eu tenho contado para vocês é exatamente a nação de Israel. Né? Nós formos contar aí 77 anos desde a criação do Estado de Israel, olha como eles se desenvolveram. Olha como eles se desenvolveram. Né? Em 77 anos, eles se tornaram a nação número 1 do mundo, tecnologicamente, ou seja, no ponto mais importante que existe. Falando comercialmente, falando em inteligência natural, sem falar da questão espiritual, Israel deu um salto gigantesco, uma nação que nasce há 77 anos e hoje é a número 1 do mundo. Bom, um texto de sugestão para nós vermos, falando, profetizando sobre essa restauração da terra, eu sugiro aí você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Quem está com o livro está no final da página 35. Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está falando de um momento futuro. Qual o momento futuro? Ele vai falar do momento que a igreja, junto de Jesus, se manifesta no fim da grande tribulação para dar fim à grande tribulação. Então, vamos, claro, passo por passo, mas lembrando, a igreja é arrebatada no início da grande tribulação e ela então vem com Jesus no fim da grande tribulação. Essa vinda da igreja, ela é também chamada da restauração de todas as coisas e é dado o início do milênio, tá bom? Então, Romanos capítulo 8, lemos o versículo 18. Agora o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, esse momento futuro que a igreja vai se manifestar com Jesus, né, ele fala que a criatura, claro, usando uma linguagem figurada, porque, vamos dizer, a criação, desde árvores até os animais, eles não têm como saber sobre a igreja, sobre a sua manifestação. Então, usando uma linguagem figurada, sabendo que toda a criação será abençoada, então o apóstolo Paulo diz que essa criação, ela aguarda com uma ardente expectação. Ou seja, algo que eles necessitam muito. Por quê? Nós sabemos que quando o homem pecou, a natureza, a criação toda sofreu. Antes do homem pecar, o leão não atacava o cordeiro. Vocês sabem que Charles Darwin criticou, né, a criação por ela estar nesse estado. Né? Se Deus que é um Deus bom, por que o leão mata o cordeiro? Ah, Charles Darwin, a resposta está na Bíblia. Né? A resposta está lá que quando eles foram criados, eles não se atacavam. Mas depois que o homem pecou, e principalmente depois do dilúvio, é que a Bíblia diz que eles começaram a se atacar, inclusive os animais começaram a atacar os homens. Antes do dilúvio, né, não havia, vamos dizer, ataque. E antes do dilúvio também o homem não comia carne de animais. Então, na verdade, tudo aconteceu por causa do pecado do homem e do crescimento desse pecado. Então, como Deus disse quando Adão pecou, né? Maldita a terra por causa de vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja que sai vitoriosa da terra, sai vitoriosa de todas essas dificuldades e ataques, e às vezes tropeços, e levantar novamente, não? E que é vitoriosa no final. Na história nós temos visto como, e veremos também como a igreja sofreu perseguição desde que ela nasceu, e podemos dizer que sofre até hoje, por causa de países como China, Rússia, Coreia do Norte e outras. Então, a manifestação dessa igreja, o apóstolo Paulo diz que a criação,
aguarda com uma grande expectação a manifestação deles. O versículo 20, ele justifica o porquê dessa ardente expectação. Ele diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a mesma criação que foi sujeitada, porque Deus disse, maldita a terra por causa de vós, agora ela também vos produzirá espinhos e cardos. Olha, agora Deus diz que tem um momento futuro em que essa criação será abençoada, voltará a um estado de bênção. E nós vemos que teve um período na história da humanidade, por exemplo, que o homem vivia 300 anos. Seria uma idade normal para o homem. E a Bíblia diz, o profeta Isaías diz, que durante esse período, que é o milênio, a vida do homem também será estendida. Ok? Bom, o versículo 22, ele diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Claro, usando uma linguagem figurada, mas ele está dizendo, toda a criação hoje, ela, de uma certa maneira, ela sofre pelo pecado do homem. Toda a criação, ela sofre por causa do pecado do homem. E esse pecado, como está crescendo no mundo hoje, então a criação está sofrendo ainda mais. O versículo 23 diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo então diz, olha, e nós sofremos também, porque, claro, a humanidade, ela sofre. Nós mesmo estando como igreja, nós já sofremos. Agora, pense aqueles que estão no mundo sem esperança. Para esses, sem dúvida, o sofrimento é maior, né? Pois bem, agora vamos ao versículo 14, para concluir esse capítulo 5, que é um capítulo, vamos dizer, principalmente de exaltação, né? Chegou aquele que vai abrir o livro, então antes de abrir o livro e desatar os seus selos, está havendo um momento de exaltação a Jesus. Então, agora no versículo 14, todos se prostram. Diz o seguinte, e os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Bom, esses 24 anciãos, tudo que está sendo representado aqui, eu falei para vocês, são os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Então, são os salvos do Antigo e do Novo Testamento que estão reverenciando Jesus pela vitória final. Uma das frases que eu mais ouço entre os cristãos nesses dias é o desejo exatamente de deixar esse mundo, né? Finalizar essa luta.